A maioria das pessoas que está endividada não tem um problema financeiro, tem um problema de pensamento. E enquanto esse problema de pensamento não for resolvido, nenhuma planilha, nenhum aplicativo de controle financeiro e nenhum empréstimo vai mudar nada de forma permanente. Os estoicos identificaram esse problema há 2000 anos, e a solução que eles deixaram é mais prática do que qualquer coisa que o mercado financeiro vai te oferecer. Dívida é uma das experiências mais pesadas que existem, não só pelo peso financeiro objetivo, pelos juros, pelas cobranças, pela restrição de crédito, mas pelo peso emocional que vem junto. A sensação constante de que você está devendo, de que o dinheiro que vai entrar já pertence a outra pessoa antes mesmo de chegar, de que você está sempre correndo atrás de algo que nunca alcança. E o que a maioria das pessoas faz com esse peso emocional? Evita. Não abre as contas, não enfrenta os números, trata a situação como se ignorar fosse uma estratégia válida. Ou vai para o outro extremo, fica tão ansioso e tão consumido pela situação que não consegue pensar com clareza sobre ela. Os dois caminhos levam ao mesmo lugar. A dívida continua, os juros crescem e a sensação de que a situação está fora de controle vai aumentando. O estoicismo entra aqui não como substituto para a educação financeira. Você vai precisar de estratégia financeira também, mas como a base mental sem a qual qualquer estratégia financeira vai falhar. Porque se você não muda como pensa sobre dinheiro, sobre necessidade, sobre controle e sobre o que realmente importa, você pode sair de uma dívida e entrar em outra. E muitas pessoas fazem exatamente isso. Nesse vídeo, vou te mostrar como os princípios estoicos se aplicam diretamente à situação de dívida. O que muda quando você pensa sobre dinheiro da forma que os estoicos pensavam, e como isso se traduz em ações concretas que te tiram da situação onde você está. Vamos ser diretos sobre o que cria e mantém a dívida, porque a maioria das análises para na superfície. O problema mais óbvio é gastar mais do que ganha. Isso é real e precisa ser resolvido na prática. Mas a pergunta mais importante é: por que as pessoas gastam mais do que ganham? E por que, mesmo quando sabem que não deveriam, continuam fazendo? A resposta raramente é ignorância financeira pura. A maioria das pessoas sabe que não deve gastar o que não tem. O problema está em outro lugar, numa relação com o dinheiro e com o consumo que foi construída ao longo de anos e que opera de forma quase automática. Existe uma pressão constante, vinda de praticamente todos os lados, que conecta consumo com identidade. O que você tem diz quem você é. O que você veste, onde mora, o que dirige, onde come, onde viaja, tudo isso virou linguagem de status, virou forma de comunicar valor pessoal. E quando você internaliza essa lógica, parar de consumir não parece só uma decisão financeira, parece uma ameaça à sua identidade. Os estoicos tinham um nome para isso, chamavam de falsas necessidades, a confusão entre o que você genuinamente precisa e o que você foi condicionado a querer porque acredita que vai fazer você se sentir melhor, mais aceito, mais valorizado. E aqui está o problema central com falsas necessidades. Elas nunca são satisfeitas de forma permanente. Você compra o que acredita que vai preencher alguma coisa e por um tempo preenche, mas logo o efeito passa e aparece outra coisa que parece necessária. É um ciclo que se autoalimenta. E se esse ciclo está sendo financiado por crédito, a dívida cresce enquanto a satisfação continua sendo temporária. Tem um segundo problema que é específico à situação de dívida e que o estoicismo aborda diretamente: a paralisia emocional. Quando você está endividado e a situação parece grande demais, o instinto é evitar, não abrir as contas, não calcular o total, não pensar muito sobre isso porque pensar dói. Mas essa evitação é exatamente o que transforma uma situação difícil numa situação impossível. Porque enquanto você não olha, os juros continuam, as dívidas crescem e quando você finalmente enfrenta, a situação está muito pior do que seria se você tivesse enfrentado mais cedo. O estoicismo tem algo muito específico a dizer sobre isso, e vamos chegar lá. Vamos começar com o princípio mais fundamental do estoicismo, e como ele se aplica diretamente à situação de dívida. Epicteto abriu o Enchiridion com a distinção mais importante que existe. Algumas coisas estão no seu poder, outras não. E tudo começa por saber a diferença. No contexto da dívida, isso tem uma aplicação muito concreta. O que está no seu poder? As decisões que você toma daqui para frente sobre como gasta, como organiza,
como prioriza, como age em relação aos credores, o quanto de esforço você coloca em aumentar sua renda, a honestidade com que você olha para sua situação real, o que não está no seu poder, o que já aconteceu, as dívidas que já existem, os juros que já acumularam, as decisões passadas que te trouxeram até aqui. Isso está fixo, não pode ser mudado. Esse ponto parece óbvio, mas tem uma implicação enorme que a maioria das pessoas não aplica. Gastar energia emocional com o que já aconteceu, com arrependimento, com vergonha, com a tortura de "por que fiz isso?", não muda nada. Só consome energia que deveria estar sendo usada no que você ainda pode fazer. Os estoicos eram muito claros sobre isso. O passado é fixo. Qualquer energia gasta resistindo ao passado, lamentando o passado ou envergonhando-se do passado é energia roubada do presente, que é o único lugar onde a ação existe. Isso não é desresponsabilização. Você é responsável pelas escolhas que fez. Mas responsabilidade, no sentido estoico, significa usar essa consciência para agir melhor daqui para frente, não para se punir indefinidamente pelo que já não pode ser mudado. Marco Aurélio escrevia sobre isso nas Meditações de forma muito direta. Ele dizia que a pessoa sábia não perde tempo com o que não pode ser feito, se concentra no que pode. E que a autocrítica excessiva não é virtude, é outro tipo de indulgência que te mantém preso em vez de livre. Então, o primeiro passo estoico para sair das dívidas é esse. Olha para a situação como ela é, sem dramaturgia, sem evitação, sem se punir pelo passado. Olha os números, todos eles, com clareza. Porque só quando você sabe exatamente onde está, você pode traçar um caminho de onde está para onde precisa ir. Agora, vamos falar sobre o segundo princípio estoico que é diretamente relevante aqui: a distinção entre necessidades reais e falsas necessidades. Sêneca escrevia sobre isso com uma clareza que é difícil de superar. Em várias das suas cartas, ele descrevia a diferença entre o que o corpo realmente precisa, que é muito menos do que a maioria das pessoas imagina, e o que a mente foi treinada a querer através do hábito, da comparação social e da busca de prazer imediato. Ele chegou a fazer períodos voluntários de vida mais simples, comendo menos, vivendo com menos conforto, não como punição, mas como exercício de percepção, para entender, na prática, que a maioria do que ele considerava necessário não era, e que essa percepção tinha um efeito libertador. Quando você sabe que pode viver bem com menos, as coisas perdem o poder que tinham sobre você. Isso tem uma aplicação direta e muito prática para quem está endividado. Uma das maiores resistências que as pessoas têm quando precisam cortar gastos é a sensação de que vão perder qualidade de vida, de que viver com menos vai ser uma forma de sofrimento. Os estoicos contestavam isso de forma direta. Eles diziam que a maioria dos confortos que as pessoas buscam não aumenta genuinamente o bem-estar, aumenta temporariamente a sensação de status ou alivia temporariamente um desconforto emocional. E quando você aprendeu a distinguir entre as duas coisas, cortar os gastos desnecessários para de parecer sacrifício e começa a parecer clareza. Na prática, isso significa fazer um exercício honesto, olhar para cada gasto recorrente e perguntar não, eu gosto disso, mas isso serve a alguma necessidade real na minha vida? Ou eu estou comprando isso por hábito, por ansiedade ou por pressão social? Essa pergunta, feita com honestidade, revela uma quantidade surpreendente de gastos que não tem base em nenhuma necessidade genuína. Agora vamos falar sobre algo que é específico da situação de dívida e que os estoicos abordavam de forma muito direta: a relação com o desconforto. Sair das dívidas exige um período de restrição deliberada. Exige dizer não para coisas que você estava acostumado a dizer sim. Exige um nível de desconforto que a maioria das pessoas evita, e essa evitação é uma das principais razões pelas quais as pessoas ficam endividadas por anos, sem sair. Os estoicos tinham uma visão muito específica sobre isso. Eles chamavam de askesis, a prática deliberada de suportar desconforto como forma de construir força interna.
Não sofrimento pelo sofrimento, mas a percepção de que a capacidade de suportar desconforto sem ceder é um músculo, e que esse músculo desenvolvido muda completamente como você lida com qualquer situação difícil. Epicteto foi direto. A dificuldade é onde o crescimento acontece. Se você só age quando é confortável, você nunca vai agir nas situações que mais importam, que são exatamente as desconfortáveis. Para sair das dívidas, isso significa abraçar o período de restrição não como punição, mas como treino. Cada vez que você diz não para um gasto desnecessário, quando a vontade é dizer sim, você está fazendo uma repetição. Está construindo a capacidade de diferir gratificação, que é talvez a habilidade mais importante que existe para qualquer mudança financeira real. E aqui tem um ponto que é crucial entender. A gratificação diferida não é só uma estratégia financeira, é uma demonstração de que você está no controle dos seus impulsos em vez de ser controlado por eles. E quando você está no controle dos seus impulsos, você está operando a partir de um lugar completamente diferente, um lugar onde as decisões financeiras são feitas com razão, em vez de emoção. Vamos falar agora sobre o papel da comparação social, porque é um dos principais motores de gastos desnecessários e raramente é discutido com honestidade. Muito do que as pessoas compram não é comprado porque querem ou precisam, é comprado porque as pessoas ao redor têm, porque o vizinho trocou de carro, porque a colega chegou com uma bolsa nova, porque nas redes sociais todo mundo parece estar viajando, consumindo, vivendo num nível que faz a sua vida parecer insuficiente. Os estoicos chamavam isso de epidemia das comparações, e Sêneca especialmente escrevia sobre o quanto o contato com pessoas voltadas para o consumo e o status contamina o julgamento de qualquer um. Não porque essas pessoas sejam ruins, mas porque quando você está constantemente exposto a um padrão de consumo, esse padrão começa a parecer normal, e tudo abaixo dele começa a parecer insuficiente. A cura estoica para isso não é isolamento, é consciência. É perceber quando você está querendo algo porque genuinamente serve à sua vida, e quando está querendo porque viu alguém ter, e isso ativou uma comparação. Essa segunda categoria de desejo é uma fábrica de gastos desnecessários, e identificá-la com honestidade é um passo fundamental. Tem outro elemento aqui que é sobre a relação com o futuro e que afeta diretamente a capacidade de sair das dívidas. Uma das maiores barreiras para fazer sacrifícios no presente é a dificuldade de sentir a realidade do futuro como algo que importa agora. O prazer de comprar algo hoje é imediato e concreto. O benefício de não comprar, ficar menos endividado, ter mais liberdade financeira no futuro é abstrato e distante. Os estoicos trabalhavam muito com a visualização do futuro como ferramenta de decisão no presente. Eles se perguntavam: quem eu quero ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e o que a decisão que estou prestes a tomar faz com essa versão futura de mim? Isso não é sobre viver no futuro. Os estoicos eram muito claros sobre a importância do presente. É sobre usar a consciência do futuro para tomar decisões melhores agora. Porque quando você consegue sentir a realidade da versão futura de você, a que está livre das dívidas, que tem estabilidade financeira, que tem opções, essa versão futura ganha peso na decisão presente, e o impulso de comprar agora parece menor diante do que está em jogo. Agora vamos falar sobre algo que pouquíssimas pessoas discutem quando o assunto é dívida, e que os estoicos colocariam no centro de tudo, a questão do valor e da identidade. Por que as pessoas se endividam? No fundo, muitas vezes, é porque acreditam, mesmo que inconscientemente, que o que têm e o que mostram define quanto valem. E se você acredita nisso, a pressão para consumir é constante e brutal, porque nunca é suficiente. Sempre tem algo mais que poderia aumentar como você é visto, por você mesmo e pelos outros. Os estoicos cortavam essa conexão de forma direta e sem rodeios. Eles diziam que o valor de um ser humano não está no que ele possui, está em quem ele é, no caráter, nos valores, na forma como age. Isso não é um conselho motivacional vazio, é uma observação sobre o que é duradouro versus o que é efêmero.
Um carro deprecia, uma roupa sai de moda, um status muda quando a situação muda. Mas caráter, a forma como você age sob pressão, a honestidade com que você lida com as pessoas, a coragem que você demonstra diante de dificuldades, isso não deprecia, isso não sai de moda e isso não precisa ser financiado. Quando você internaliza isso de verdade, não como slogan, mas como uma crença operacional, a pressão de comprar para mostrar valor diminui, porque você para de buscar valor nesse lugar. E quando a pressão diminui, as decisões financeiras ficam muito mais claras. Finalmente, vamos falar sobre o aspecto prático mais direto. O que fazer com o que você sabe sobre a sua situação? Os estoicos valorizavam o que chamavam de ação clara e direta. Não planos elaborados que nunca saem do papel, não análise infinita que posterga a ação. A pergunta estoica diante de qualquer situação é: o que posso fazer agora? Não amanhã, agora. No contexto da dívida, isso significa, primeiro, enfrenta os números, todos eles, sem evitar, com a clareza fria que os estoicos defendiam quando diziam que é preciso ver a realidade como ela é, não como você quer que seja. Segundo, organiza em ordem de prioridade. Dívidas com juros mais altos custam mais por dia que passam. Isso é matemática, não opinião. Tratar todas as dívidas igualmente, quando algumas custam 10 vezes mais que outras, é ineficiente, e ineficiência é o oposto do que os estoicos defendiam. Terceiro, faz uma escolha clara sobre o que vai cortar. Não uma lista de coisas que você talvez vai cortar. Uma decisão, com data, concreta. Porque decisões vagas produzem ações vagas, e ações vagas não saem do lugar. Quarto, executa essa decisão todos os dias. Não quando tem motivação, não quando está fácil. Todos os dias. Porque disciplina é exatamente isso. A capacidade de agir de acordo com o que você decidiu, mesmo quando o impulso é outro. Aqui está o ponto central de tudo isso. Dívida é uma situação financeira, mas ela é mantida por uma situação mental. E enquanto a situação mental não muda, a situação financeira volta, mesmo que você saia dela temporariamente. A situação mental que cria e mantém a dívida tem 3 componentes: a crença de que o que você tem define o que você vale, a incapacidade de suportar desconforto imediato em troca de benefício futuro, e a evitação da realidade como forma de não enfrentar o que é desconfortável. O estoicismo resolve os 3. Corta a conexão entre posses e valor pessoal, através de uma compreensão clara de onde o valor humano realmente reside. Constrói a capacidade de suportar desconforto através da prática deliberada de diferir gratificação. E combate a evitação com o princípio fundamental de ver a realidade como ela é, com clareza, sem distorção, sem dramaturgia. Sêneca sabia que a riqueza real não estava em ter muito, estava em precisar de pouco. Marco Aurélio governou um dos maiores impérios do mundo e escrevia sobre a simplicidade como virtude, não como limitação. Epicteto não tinha nada e era livre de uma forma que a maioria das pessoas, contudo, nunca conseguiu ser. Nenhum deles estava pregando pobreza, estavam pregando liberdade. E liberdade financeira começa exatamente onde liberdade estoica começa, na separação entre o que você tem e o que você é. Quando você faz essa separação de verdade, sair das dívidas deixa de ser um sacrifício e vira uma escolha clara. Uma escolha de quem você quer ser, do tipo de vida que quer ter e de parar de financiar uma versão de si mesmo que nunca foi genuinamente sua. Então vamos fechar. Sair das dívidas com o estoicismo não é sobre ter mais força de vontade, é sobre mudar a base a partir da qual você toma decisões financeiras. Essa base tem 4 elementos. Primeiro, clareza total sobre a situação real, sem evitar e sem se punir pelo passado. O passado está fixo. O que importa é o que você faz agora. Segundo, a distinção honesta entre necessidades reais e falsas necessidades, que revela quanto do que você gasta não serve a nenhuma necessidade genuína. Terceiro, a disposição de suportar o desconforto do período de restrição como treino, não como punição.
Cada escolha de não gastar quando a vontade é gastar é uma repetição que constrói a musculatura da autodisciplina. E quarto, a separação real entre o que você tem e o que você vale. Quando você para de buscar valor no consumo, a pressão de gastar diminui, e quando a pressão diminui, as decisões ficam claras. A estratégia financeira você vai precisar, mas sem a base mental certa, qualquer estratégia vai falhar mais cedo ou mais tarde. Com a base certa, qualquer estratégia tem chance real de funcionar, porque você parou de lutar contra si mesmo enquanto tenta avançar. Isso é o que os estoicos tinham que os planos financeiros modernos não têm. Uma resposta para a pergunta mais importante, que não é como eu organizo o dinheiro, mas por que eu gasto da forma que gasto. E quando você responde essa pergunta com honestidade, tudo o mais fica muito mais simples. Inscreva-se no canal. Vamos caminhar em nossa jornada estoica.